Olá, amigo concurseiro do Sertão da Farinha Podre, tudo bem, pessoal? Opa, calma, esse foi o primeiro nome da região em que está localizado o município de Uberlândia, pessoal, que está ali às margens do rio Uberabinha e é uma área que foi descoberta, desbravada por bandeirantes, como, por exemplo, a Ianguera. Você já deve ter ouvido falar no Bartolomeu Bueno da Silva. Então, para começarmos a nossa revisão de véspera para o ISS Uberlândia, primeiro dado histórico, né, pessoal? O território, ele cresceu às margens do rio Uberabinha com um pequeno povoado fundado pelos bandeirantes. A presença da Igreja Católica é marcante e o patrimônio histórico da cidade, ela expressa isso muito bem no seu conjunto arquitetônico de capelas, igrejas e também das manifestações culturais, como a Congada e a Folia de Reis. Isso é um tema que tem sido cada vez mais cobrado, porque a cultura imaterial e material são temas muito discutidos hoje, e temos o IPHAN, né, que realiza os tombamentos. O que caracteriza a cultura imaterial, como são, por exemplo, as folias de reis? É a cultura popular, os usos e costumes, as formas de se fazer, danças, receitas culinárias, formas de fazer artesanato. Enquanto ao falarmos das capelas, ao falarmos dos monumentos arquitetônicos, eles são patrimônios materiais. Então, pessoal, fique atento, né? Temos prédios públicos aí importantíssimos na história do país, né? Por exemplo, servindo aí de bases de quartel para a resistência da Revolução de 30, né? Na verdade, a resistência à Revolução de 32, quando o pessoal se levantou contra Getúlio Vargas, né, que era aliado de Minas Gerais. Então, pessoal, fique atento que alguns temas, eles são muito recorrentes na mídia, são muito recorrentes nos meios de comunicação e fazendo um compilado das notícias que são mais transportáveis para uma questão, o que nós podemos destacar? Pessoal, dá uma olhadinha que um dos temas mais discutidos o tempo todo tem a ver justamente com concessões à iniciativa privada. Então nós podemos ficar atentos aí com a possibilidade de ser cobrada uma questão sobre as PPPs, parcerias público-privadas. Por quê, pessoal? Isso tem a ver com as novas formas de modernização típicas da época da globalização, em que o Estado ele procura oferecer o máximo de infraestrutura para poder atrair investimentos. E claro, vantagens locacionais são tanto as ligadas à infraestrutura, mas também aquelas ligadas aos incentivos fiscais. Então, pessoal, fique atento, né? Porque nós temos muitas parcerias público-privadas e incentivos. Dá uma olhadinha, pessoal. Por exemplo, leilão de concessão da BR-365. Vale a pena nós ficarmos atentos com as formas principais de acesso? Claro, sobretudo lembrando que Uberlândia tem um grande desenvolvimento já faz um tempo, devido ao fato de ter uma posição estratégica e ser um grande entroncamento logístico. As principais empresas de distribuição e logística do país estão justamente, né, em Uberlândia. Então, olha só, nós temos o entroncamento rodoferroviário, um dos mais importantes de Minas Gerais todo, né? É onde nós temos, olha só, a BR-050, né, que corta no sentido norte-sul. Nós temos a BR-365, né, que corta no sentido leste-oeste, ligando ali Montes Claros até o sertão, até o interior do Mato Grosso, né, passando por Uberlândia. E, cara, a Ferrovia Centro-Atlântica, que é muito importante, né, pois escoa a produção para os principais portos do litoral. De Uberlândia, a produção é escoada para o Porto de Santos, para o Porto do Rio de Janeiro e para o Porto do Espírito Santo. Então, fique atento, porque o transporte ferroviário, ele sempre é muito cobrado em concursos, porque ele é o melhor custo-benefício, transporta muito mais carga com o mesmo gasto energético. E lembrando também que nós temos em Uberlândia um porto seco, que é um terminal intermodal, que você pode fazer a transposição de uma carga de um modal de transportes para outro modal de transportes, e também funciona como um posto da Receita Federal, dado que no Porto Seco começa a se preparar toda a documentação fiscal para que quando chegar na região portuária de fato, né, portos marítimos, tudo esteja regularmente, né, já
registrado em termos de impostos, enfim. Pessoal, fique atento, uma das funções dos portos secos é justamente desafogar os portos marítimos. E olha só, pessoal, com licença ambiental aprovada, multinacional de celulose. Tem obras autorizadas no Triângulo Mineiro. Aqui temos duas coisas importantes, né? O licenciamento ambiental, que tem tudo a ver aí com as novas formas ligadas à ideia de sustentabilidade, né? Existe todo um conjunto legal de, por exemplo, o Código Florestal, que estabelece as áreas de proteção permanente, né? E essas áreas de proteção permanente, elas têm uma função muito importante, tanto para a preservação dos ecossistemas, mas também envolvem, por exemplo, a manutenção de áreas que permitem a melhoria do escoamento urbano, permitindo o abastecimento dos lençóis freáticos, né? Combatendo as ilhas de calor. Então, a arborização das vias públicas é um tema que é interessante, né, porque ele pode lidar com esses dois assuntos. O combate, né, a minimização das ilhas de calor e também a melhoria do escoamento superficial da água. Pois lugares que foram desmatados e são muito asfaltados, normalmente você tem grandes enxurradas. Então, olha aí, pessoal, mais uma vez, fique atento, olha só o nosso patrimônio histórico material. Documentação, conservação, restauro do acervo estão na programação da Primavera dos Museus em Uberlândia. Olha aí, pessoal. Reunião reúne integrantes de Comitê de Crise Hídrica e representantes de cidades vizinhas. Segundo o promotor do PROCON, encontro visa discutir medidas para evitar o desabastecimento dos municípios e também preservação e manutenção dos mananciais. Pessoal, os mananciais, eles são as áreas de pequenos rios, pequenos braços de rios que podem ser tanto mananciais urbanos, né, quanto os mananciais aí que, em geral, estão em áreas não urbanizadas. Para preservá-los, é importante respeitarmos, por exemplo, as APPs. No Cerrado, que é o bioma e o domínio morfoclimático, né, em que está localizado Uberlândia, a média de preservação das margens deve ser 20 metros. E também não podemos plantar em topo de morro, com mais de 45 graus, só pode plantar café. Tipicamente em Minas a gente planta café, mas pode plantar qualquer cultura perene, né? Ou seja, aquela que dá em árvore. Então, o objetivo das APPs, na verdade, é proteger a água. Por exemplo, não permitir o desmatamento das matas ciliares ou de galeria para evitar a erosão, porque ocorre aqui o acúmulo de sedimentos, que chamamos assoreamento. Alunos de bairros periféricos de Uberlândia deverão ter transporte escolar gratuito, determina a Justiça. A ação determina que transporte gratuito para as escolas estaduais comece a ser oferecido pelo Estado em, no máximo, 60 dias, sob pena de multa diária de 5 mil. Então, pessoal, vamos lá, temos aqui o atendimento escolar aos bairros periféricos, lembrando que estamos no momento de, olha só, estão expandindo as áreas imobiliárias, lembrando que nós temos vazios demográficos dentro do centro de Uberlândia, então ela se espalha perifericamente, né? Para a Zona Oeste nós temos uma ampliação da área urbana com maior poder aquisitivo e temos também a ampliação de áreas para residências populares. Portanto, criação de serviços que atendam a população carente, né, são muito importantes para viabilizar o acesso à educação. Então, incêndio no Parque Estadual do Pau Furado é controlado depois de uma semana. Fogo começou a se alastrar na terça-feira. O parque tem cerca de 1.000 espécies identificadas de fauna e flora. A área total atingida ainda não foi informada. Pessoal, as queimadas no Cerrado elas são muito frequentes. Podem ser tanto queimadas naturais quanto queimadas do tipo antrópicas. Elas acontecem porque é muito rala a vegetação. Então as árvores, né, são de pequeno porte, casca grossa, tronco retorcido e muito cisco, muita gramínea seca. Então, quando ocorre ali qualquer início de incêndio, se alastra rapidamente, né, devido a essas características. Há as queimadas antrópicas, ou seja, aquelas que foram provocadas propositalmente para abrir pasto, por exemplo,
como aquelas queimadas que são naturais e são parte do próprio ciclo de degradação do bioma, né? Então, naturalmente, o cerrado pega fogo como forma de decomposição da matéria orgânica. Só que essas, né, formas de incêndio são raras e quando acontecem sim, são poderosas, mas não são tão frequentes. É uma das causas também que ajudam a acidificar o solo. O solo de cerrado é ácido principalmente por, preste atenção, acúmulo de minerais metálicos, sobretudo o alumínio, que confere maior acidez. Então, o que nós temos que fazer com o solo de cerrado? Tratá-lo com a calagem, que simplesmente, né, consiste em colocar cal virgem. Pessoal, trevo no anel viário Ayrton Senna é inaugurado em Uberlândia. Pessoal, fique atento. Ao falarmos de anel viário, nós estamos falando de uma obra importantíssima sobre a mobilidade urbana. Qual que é o objetivo? Você constrói um anel no entorno da cidade para evitar o fluxo de carga de caminhões pesados no centro. Então, você pode passar e contornar sem entrar dentro do perímetro urbano. Então, você reduz o fluxo de carga dentro da cidade e também aumenta a velocidade dos caminhões que estão passando por ali. Então, olha aí, pessoal. Onde que é o novo anel viário? Na zona oeste da cidade, que deve garantir melhor acesso e mais segurança ao trânsito entre os bairros Mansur, Mansur 2 e Jardim Europa. Então, vale a pena memorizar? Vale. Quais são os municípios que limitam Uberlândia? Eventualmente, pode ser cobrado numa prova uma questão muito simples desse jeito. Você estudou, sabe um monte de conceito, sabe até o PIB e a população de cor. Mas aí eles perguntam quais são os municípios que limitam Uberlândia. E aí tem que ter na ponta da língua? Tem. Vale decorar? Vale. Não decorou ainda? Pegue o seu material e dê uma olhada no seu mapa. Quais são os municípios? Veríssimo, Araguari, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara e Prata. Olha aí, pessoal, está em uma posição estratégica a 550 quilômetros de Belo Horizonte, que é ligado, olha só, também o município é ligado pela MG 430, BHDF, também a 360 quilômetros de Goiânia e 590 de São Paulo. Agora, eu quero que você perceba que é uma posição estratégica, pois está razoavelmente próxima, né, em média aí 500 quilômetros de distância da capital do país e da cidade mais rica, e integrando também, olha só, Goiânia e Belo Horizonte. Isso por rodovias. Agora, por ferrovia, nós temos a integração ferroviária até o Porto de Santos, até o Porto do Rio de Janeiro e até o Porto de Vitória. E olha só, conferindo, o que nós temos aqui é Uberaba, Veríssimo, Prata, Monte Alegre, Tupaciguara, Araguari, Indianópolis. E olha só, pessoal, aqui nós podemos observar a BR-050, que liga São Paulo a Brasília, e a BR-365, que liga Montes Claros a Belo Horizonte, aos estados do Centro-Oeste, e também as rodovias de ligação, né, BR-452 e BR-497. E claro, acho que é um dos principais destaques a serem cobrados na prova a Ferrovia Centro-Atlântica, porque ela é muito importante, né, interliga o Brasil central aos portos do litoral. Então, é um tema muito importante e, lembrando, é um entroncamento logístico rodoferroviário. Então, olha aí, pessoal, nós estamos aqui em Uberlândia e aqui, olha só, a FCA. Aonde que ela vai parar?
Porto de Santos, do Rio de Janeiro e Porto de Vitória. Então, aqui este é o traçado da ferrovia que recebe, né, terminais de vários outros municípios. E há várias conexões. Olha só, de Belo Horizonte, por exemplo, essa linha aqui, ela é famosa, a BH Vitória, né? Que você faz aí em mais ou menos umas 12 horas. O fim não é turístico, mas também faz passeio turístico. Então, olha só, sintetizando. Pessoal, os municípios limítrofes acabamos de identificar. Nosso relevo é o cerrado, árvores de casca grossa, tronco retorcido, solo ácido que temos que tratar com a calagem. E lembre-se também que o relevo da região de Minas Gerais são planálticos, então nós temos aqui uma região de formações razoavelmente irregulares, de altitudes médias, até no máximo 900 metros são altitudes modestas, e a definição de planalto são relevos antigos, em que a erosão ela foi muito maior do que outros processos geológicos, como, por exemplo, o da deposição de sedimentos. Então, nós temos que lembrar os principais riozinhos, que olha só, o Uberabinha, né, onde o povoado surgiu às margens, o rio Araguari e o rio Tijuco. Temos que lembrar que os aspectos naturais são importantes, que podem ser relacionados numa questão de economia, né? Então, quais são os limites da agricultura? Nós podemos falar aí o solo de cerrado, que deve ser tratado, ou quais são impactos do agronegócio ou da grande expansão urbana de Uberlândia. Podemos falar a contaminação do solo, podemos falar a contaminação dos lençóis freáticos. Então, lembre-se dos elementos ligados à infraestrutura, entroncamento rodoferroviário, da ferrovia Centro-Atlântica, né, que dá acesso aos principais portos, Espírito Santo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Temos os principais acessos ferroviários, vamos lembrar principalmente da BR-365 e da 050, e o aeroporto, que está passando aí também por novos investimentos, e os projetos prevêem mais parcerias público-privadas, né? Então, fique atento na importância das fontes externas dos recursos que compõem aí a economia de Uberlândia, que boa parte deles são oriundos de fontes externas. A composição do PIB, como todo município urbanizado, é predominantemente ligado ao setor terciário, comércio e serviços. Agora, composição do PIB. Nós temos o setor primário, que é a agricultura, o secundário, que é a indústria, e o terciário, comércio e serviços. Vamos analisar isso daqui melhor numa tabela. A infraestrutura de energia e de portos secos é fundamental, né? Você tem o Porto Seco do Cerrado, que fica na parte norte do município, então é uma das infraestruturas muito relevantes de você se preocupar para a prova. E lembrar que quase tudo que nós discutimos sobre Uberlândia, que nós encontramos nos principais documentos e notícias, falam a respeito das isenções fiscais, falam a respeito das parcerias público-privadas e também das vantagens locacionais. A posição estratégica no entroncamento logístico e também a infraestrutura oferecida. Olha só, pessoal, falar de urbanização, temos alguns temas muito quentes, como o clima urbano. Olha só, ilha de calor. Ilha de calor é simplesmente quando o centro da cidade ele é muito mais quente do que a zona periférica. A razão é muito simples. Quando se desmata a atmosfera, vai mudar aí o seu equilíbrio térmico, né? Ela vai ficar mais quente, mais abafada. E aí, quando retira a vegetação, é mais fácil ocorrer o processo de erosão, porque vão ocorrer com maior facilidade as enxurradas. Então, olha só, na zona rural, você sempre terá uma temperatura mais fresquinha do que no município, porque olha só, você, em condições normais, olha a quantidade de água que evapora da vegetação.
E parte dela penetra no solo, abastecendo os lençóis freáticos. Só que se você desmatar tudo, além da evapotranspiração diminuir, isso vai tornar o ambiente muito mais abafado, a água ela não vai penetrar devidamente no solo. Como o asfalto e o concreto absorvem calor, são fatores que aumentam muito a temperatura da cidade. Então, olha só, temos aqui a resposta, não se preocupe com isso, é só para ilustrar para vocês, é o efeito albedo. Por que aquece tanto o centro da cidade? Existem alguns materiais que refletem luz do sol, outros absorvem. Concreto e asfalto absorvem e isso faz com que o ambiente fique muito quente, muito encalorado. Então, olha só, pessoal, temos aqui um exemplo, né, de uma ilha de calor. Estou pegando, por exemplo, um mapa do município de São Paulo, que é fácil de identificarmos que, olha só, onde está de vermelho, a área central, ela é muito mais quente, onde temos o desmatamento. Olha só, aqui está desmatado, correto? E no nosso outro mapa, podemos identificar que as temperaturas são maiores, onde o desmatamento é maior. As temperaturas são menores, onde a vegetação é preservada. Então é simples essa ideia. E aqui podemos observar um gráfico que sintetiza a ideia. Veja que na região central, as temperaturas são sempre maiores. Quando vamos em direção às áreas periféricas, nós temos maior quantidade de vegetação, que faz com que a água penetre no solo, não ocorram enxurradas acelerando a erosão e também, né, aumentando o conforto térmico. Pessoal, então, além das ilhas de calor, fique atento em episódios típicos de lugares bastante urbanizados e industrializados, como as chuvas ácidas. Quanto maior o centro urbano, maior a possibilidade de ocorrência. Normalmente, aqueles combustíveis fósseis emitem poluentes que contaminam a atmosfera e reagem esses produtos formando ácidos, tá? E aí, quando chove no solo, ele acidifica, fazendo com que a fertilidade seja comprometida. Temos também um fenômeno muito mais comum, e isso observamos tranquilamente em Uberlândia, que são as inversões térmicas, tá? Acontecem mais no inverno. No inverno, dias de pouco vento, né? Quando ocorre uma grande quantidade de poluição, o que pode ocorrer? A poluição ela se concentra aqui e acontece um fenômeno chamado de camada de inversão, tipicamente do inverno. E o que é a inversão térmica? A poluição não deixa a fumaça dispersar normalmente. Normalmente ela é fria, quando está lá no alto da atmosfera. Na superfície, qual que é o padrão? O ar tem que ser quente. Só que como o acúmulo de poluentes não deixou toda a fumaça dispersar, ela vai esfriar perto da superfície e não nas grandes altitudes. Se isso acontecer, ela não sobe mais. E aí fica acumulado. Como fica acumulado, é o dia da inversão térmica. Isso daqui chamamos de camada de inversão. O ar fica frio aqui, fica frio em cima, que é o natural, e na camada de inversão você tem uma camada de ar quente. Então você vira um sanduíche de frio, frio, quente, né? Pão frio, frio e recheio quente. Então, olha só, a ilha de calor aumenta muito a poluição, como eu mencionei, acontece mais no outono e no inverno, principalmente no inverno, em dias de poucos ventos. É quando você está chegando na cidade bem de longe, você consegue perceber, às vezes no inverno, que a cidade está com uma nuvem de poluição, tá? Quanto maior o grau de urbanização, mais provável a ocorrência desse fenômeno. E, claro, ao falarmos de atualidades de Uberlândia, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais quentes em todos os concursos é sobre urbanização. De uma forma bem simples, urbanização é quando a população urbana cresce numa velocidade maior do que a população rural.
E isso acontece por várias formas, né? Pode ser tanto pelo crescimento natural da população, mas não é o caso de Uberlândia. A população de Uberlândia tem crescido tanto pelo envelhecimento populacional, mas também pela atração econômica que exerce. Como é um polo bastante desenvolvido, oferece bastantes oportunidades, tanto de trabalho quanto também de educação, as pessoas mais jovens migram para lá. Inclusive, olha só, um perfil interessante é que municípios médios, como Uberlândia, têm uma média de crescimento maior que todos os municípios brasileiros hoje, tá? E nós encontramos uma grande quantidade de jovens, porque vão tentar a oportunidade do primeiro emprego, vão tentar se educar na cidade, tá bem? Então, olha só, falar aqui de urbanização sempre, 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 tá? Ó, mobilidade urbana, nós vimos que esse tema é importantíssimo, tem as parcerias público-privadas feitas nos anéis viários, né? E toda uma série de políticas, né, para a organização dos fluxos. E um assunto interessantíssimo são os movimentos pendulares, que é típico de grandes cidades, é típico de regiões metropolitanas. Uberlândia não é uma região metropolitana, mas possui movimentos pendulares, tá? O que são os movimentos pendulares? A malha urbana cresceu muito, aí você tem o movimento periferia-centro, centro-periferia, e vice-versa, tá? E esses movimentos pendulares, eles são um dos elementos responsáveis pelo trânsito, né? Pela dificuldade de mobilidade urbana. Trânsito, eu falo, trânsito afogado, né? Então, olha só, outro tópico para você ficar atento sobre urbanização é, lógico, segregação socioespacial, que é basicamente a proliferação de favelas e de aglomerados subnormais na superfície da cidade. Então, ao falarmos da proliferação de favelas, normalmente são ambientes que têm violência, né, são propícios à violência. No conceito de Durkheim, né, são áreas de anomia social, ausência do Estado, ausência de regramentos claros, tanto familiares quanto do Estado. Então, são ambientes que podem eclodir maior violência. Dado isso, né, você cria um clima de tensão urbana daqueles que estão em situação de marginalização, né, e aqueles que estão em situação de melhor poder aquisitivo e sentem muito medo. Qual que é a solução mais procurada pelas pessoas atualmente? Se cercarem, construírem casas muito protegidas, mas principalmente soluções urbanas como condomínios. E aí, nós chamamos esse processo de segregação socioespacial. Pois se tirarmos uma foto aérea, é muito fácil de você perceber um lado da cidade muito rico, com infraestrutura, e outro lado extremamente pobre e periferizado. Então, fique atento nesse tema, segregação socioespacial, que eventualmente alguns autores chamam também de gentrificação, ou seja, um encastelamento. A gentry era a nobreza inglesa lá no século X, quando ocorriam ataques vikings e para se protegerem, eles se encastelaram. Então, esta é a segregação socioespacial. E uma pergunta, onde surgem as favelas? As favelas, olha só, elas surgem em áreas de baixa especulação imobiliária. Como assim, pessoal? Baixa especulação imobiliária. Onde não há disputas para ocupar o solo. E, normalmente, onde surgem nos morros, que é o nome popular que nós damos para escarpas planáuticas, e áreas de mananciais urbanos. Então vamos lá, conterrâneos. Alguns lugares no interior de Minas chamam de pinguela, né? Opa, morar na pinguela, esgotinho a céu aberto, que é um manancial urbano que acabou sendo utilizado aí para escoamento de esgoto. Então, fique atento, um dos pontos da segregação socioespacial. Outro problema muito comum são as enchentes. Pessoal, o que são as enchentes? Olha, os rios foram tamponados e há um fluxo natural, hídrico, né? Quando o rio é tampado, a gente fala tamponado, ele continua existindo.
Então, quando chove, o subsolo satura de água, chega no momento que não tem mais onde encher e aí ele transborda. Mais uma vez, a arborização das vias públicas colabora para evitar esse tipo de problema das enchentes, mais comuns nas regiões em que temos rios que foram tamponados. Então, claro, se fizermos uma campanha para a coleta de lixo, isso já ajuda muito. Por quê? Coletar os lixos permitem liberar as formas tradicionais do escoamento da água. Tá? Então, olha aí, plano diretor, fique atento, né? O que é o plano diretor? É o documento que organiza o espaço urbano, as formas de ocupação do espaço urbano e as áreas para onde irá crescer. Então, nós temos não só o plano diretor, com projeto de expansão com áreas nobres e também áreas populares. E aí entra o zoneamento, né, que é uma forma para estabelecer a forma racional de ocupação do solo urbano, e isso pode ser utilizado para determinar onde estão as áreas verdes, as unidades de conservação, ou onde serão desenvolvidas as novas áreas industriais, e também para onde será expandida a malha urbana, tá? Então, olha só, temos que ficar atento na expansão. E a expansão urbana, ela cria novas centralidades. Qual que é? O crescimento em direção à Zona Leste, com bairros com maior poder aquisitivo. Por exemplo, olha só, os loteamentos Paradiso Ecológico, Alphaville 1, 2 e 3, Luar do Cerrado, Reserva do Junqueira 1 e 2 e Luar do Cerrado 2. E olha só, pessoal, especulação imobiliária é essa disputa para ver, né, quem consegue ali morar em determinado lugar. E a especulação imobiliária faz o preço dos imóveis subirem. E, além disso, há uma coisa interessante, não cresce homogeneamente. Então, apesar das bordas da cidade, né, como a Zona Leste está crescendo com áreas de poder aquisitivo alto e a Zona Oeste com áreas de moradias populares, o que aconteceu com o centro? Surgiram grandes vazios urbanos, sem ocupação. Não no centro da cidade, como nós compreendemos, nas áreas centrais. Então, tem regiões de adensados e crescimento urbano nas áreas periféricas, mas há ainda vazios internos. E olha só, pessoal, no setor sul de Uberlândia, encontra-se uma área ainda não parcelada, de 70 km² aproximadamente. Cara, 30% do perímetro urbano é um vazio urbano no setor sul do município. E aí temos que nos lembrar da posição estratégica, que é o nosso entroncamento rodoferroviário, né, que integra vários modais de transporte. E lembrar também que a cidade tem todo o seu crescimento relacionado diretamente à Revolução Verde e à expansão do agronegócio. Vamos nos lembrar da importante atividade de produção de grãos, né? Então, por exemplo, café, soja, milho e gado, principalmente, pessoal, lembrando que é uma das principais áreas leiteiras do Brasil. Então, quais são os principais problemas que provocaram a expansão do agronegócio? E lembrando que, ao falar de agronegócio, há um modelo que é o plantation. O que é o plantation? São grandes propriedades monocultoras cuja produção é destinada principalmente para a exportação. E os principais problemas? Erosão, vossorocas, que é quando a erosão é muito acelerada, abre um buracão, né? E aí ela tende a aumentar, chega a alcançar o lençol freático, e aí nesse ponto já não é uma área recuperável. A contaminação do solo por agrotóxicos, do solo e dos lençóis freáticos, e lógico, pessoal, nós sabemos que o Cerrado possui solo ácido. Por que ele possui solo ácido? Alta concentração de alumínio. E lembrar que toda cidade que cresceu muito, olha só, o campo, quando foi mecanizado, gerou o desemprego tecnológico. Há um êxodo rural e a cidade cresce muito. É aí que inicia o processo de
de segregação socioespacial, de favelização, né? E aí nós temos um perfil que muitas pessoas, ao entrarem no mercado de trabalho, elas ficam em circunstâncias de informalidade. O que é isso, pessoal? Chamamos de terciarização, mas também hipertrofia do setor terciário, que é este grande acúmulo de pessoas trabalhando no setor terciário, boa parte delas na informalidade. Então, isso é um fenômeno típico de urbanização, tá bem? Então, olha só, Uberlândia fecha agosto com saldo positivo de 220 vagas de trabalho. Olha só, pessoal, num ano que foi bastante conturbado em aspectos econômicos, temos aqui um dado muito positivo. Então, o setor de serviços e construção civil foram os principais responsáveis pelo resultado. Foram admitidas 8.516 pessoas, enquanto ocorreram 8.296 demissões. E olha, um tema quente também ligado à urbanização, o que são redes multiescalares. Pessoal, o que são escalas multiescalares? Você tem diversas escalas de poder e diversas escalas de influência que um município pode exercer no outro. Então, ao encontrar a expressão redes multiescalares, é uma expressão que se refere diretamente à polarização que uma cidade exerce na outra. Por exemplo, as cidades mais poderosas, mais ricas, com mais infraestrutura, com mais capital, elas polarizam o redor. Então, os municípios limítrofes de Uberlândia são todos polarizados por eles. Então, aqui nós temos um exemplo, né, das áreas de atração das cidades. Uberlândia está numa região muito estratégica, né, do Triângulo Mineiro. Então, ela sofre influência e influencia todo o seu entorno em cidades importantes, como a capital de Minas, a capital nacional, a capital de Goiás, o interior de São Paulo e, claro, conectado com as regiões portuárias. Então, qual que é uma das razões do grande crescimento? Posição, estratégia, entroncamento logístico e infraestrutura rodoferroviária. Pessoal, não se esqueça, me siga no Instagram. Acabou a prova, pode voltar com ela para casa, fotografa e me envia. Você vai enviar para o e-mail professorsergiohenrique@yahoo.com.br. Aí eu vou verificar a possibilidade de interposição de recursos e vamos fazer uma análise com você. Querido concurseiro, guerreiro, estamos contigo até a reta final. Então vamos lá, continuando, não se esqueça de mandar a prova. E olha só um breve histórico do município. Bartolomeu Bueno da Silva, bandeirante, ele penetrou no sertão da farinha podre, como era conhecido. Então, na região, né, era um entreposto de passagem para as minas de Goiás. Olha para você ver que interessante, né? Não tem tanto a ver, na verdade tem mais a ver com os fluxos do ouro para Goiás, na verdade de Goiás para outras regiões, do que necessariamente, né, o fluxo para a região de Ouro Preto, enfim. Então, pessoal, olha só, decadência do ciclo do ouro fez com que a atividade fosse substituída pela pecuária. E olha só, o município tem a ver com a sesmaria de João Pereira da Rocha, que fundou a Fazenda São Francisco. Você deve ficar atento também com o patrimônio histórico que nós temos no fundinho e os seus diversos tombamentos de patrimônio material e imaterial. Lembra aí, pessoal, na década de 70, desconcentração industrial, palavra-chave, guerra fiscal, concessão de incentivos fiscais e, claro, oferecer infraestrutura para atrair investimentos. Pessoal, expansão urbana foi muito grande na década de 30 e 40, quando tivemos a criação do primeiro plano diretor, que hoje nós temos um plano diretor, que para que serve esse documento? Ordenar o crescimento da malha urbana. E olha só, pessoal, lembrando aqui no nosso povoamento na região da Primeira Capela, no final do século XIX, contava com aproximadamente 3 mil paroquianos, cara. E na data, olha só, cara, no ano da proclamação da abolição da escravidão, é quando São Pedro de Uberabinha tornou-se município e, 1929,
um ano antes da entrada de Getúlio Vargas no poder, foi elevada a município de Uberlândia. Então, olha aí, pessoal, a modernização transforma rapidamente os espaços e apaga os registros do passado. Por isso que o tema tombamento histórico, ele tem se tornado, tombamento de patrimônio histórico tem se tornado cada vez mais frequente, tá? E nós podemos relacionar que o grande crescimento econômico, a urbanização, ela vai afastando esses registros, tornando tudo mais moderno. Daí a importância de valorizar os registros materiais, culturais do passado. Então, patrimônio material, normalmente monumentos. Patrimônio imaterial, formas de fazer, usos e costumes, danças, receitas e enfim. Pessoal, ficou atento no tombamento, né? E podemos ver aqui alguns dos bens culturais tombados. Dá uma olhada no seu material com todas as referências. Vamos só repassar, dada a nossa correria da revisão. Todos aqui são patrimônios materiais e aqui patrimônios imateriais, no caso, manifestações populares. O que eu quero que você fique atento, principalmente na ferrovia, tá? Por quê? Porque você vai ligar a ferrovia ao desenvolvimento econômico de Uberaba, cara, de Uberlândia, cara. Porque olha só, de Uberlândia você escoa para todos os municípios limítrofes. A estrada de ferro passava também por Uberaba até chegar até integrar a atual malha da Ferrovia Centro-Atlântica. Historicamente, é uma das regiões mais modernizadas do interior de Minas. As ferrovias aqui na região de Araguari e de Uberlândia, elas datam do início do século XIX. Então você tem, por exemplo, a integração de Uberlândia com o interior de Goiás lá no início do século XX, 1911. Então olha só, pessoal, não se esqueça, me siga no Instagram, @professor_Sergio_Henrique, manda a prova, hein? Queremos ver os recursos possivelmente interpostos. E é isso aí, pessoal. Vamos agora passar os últimos aspectos econômicos. É um espaço nacional da economia global. O que quer dizer isso? É uma área de plantation, de agronegócio e voltada principalmente para a exportação. É o entroncamento rodoviário, rodoferroviário, já está atento, né? Já gravou. A infraestrutura é importante para atrair investimentos, infraestrutura energética, transporte. E o geógrafo Milton Santos fala que concentra o meio técnico, científico e informacional. E olha só, desconcentração industrial é a palavra-chave para Uberlândia, isenções fiscais, parceria público-privadas, infraestrutura e posição estratégica. E para encerrarmos, veja só a participação no PIB. Qual que é o setor que colabora mais? Aqui dá uma dúvida, hein? Dá para você perceber que o mais importante é o setor de comércio e serviços, depois indústria e depois a agropecuária. E aí você fala, mas aqui não é um polo do agronegócio? Sim, mas é commodity e são produtos de baixo valor agregado. E olha só, nosso entroncamento logístico, então lembre-se dos elementos de infraestrutura, das BRs, das reformas, dos anéis rodoferroviários, do aeroporto, do Porto Seco, tá? Temas todos muito quentes. E olha só, podemos ver aqui que temos muitos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Então, pessoal, as rodovias, as ferrovias, né, e toda a infraestrutura atual de Uberlândia tem recebido muitos investimentos. E aqui podemos observar que aquele que mais recebeu investimentos ao longo dos anos foi quem? Ainda predomina a rodovia. E o que seria interessante para aproveitarmos mais os nossos recursos? Ferrovias e hidrovias, que têm menor custo de transporte por carga. E aqui podemos observar os investimentos privados nos aeroportos. Então, mais uma vez, fique atento, né? A infraestrutura aeroportuária, o aeroporto que tem recebido investimentos, parcerias público-privadas, então é uma palavra-chave, tá? E vamos agora, né, encerrando esforços para o desenvolvimento de atividades para produtos de maior valor agregado. Entra aquela lógica, produz muito produto agropecuário? Sim, mas temos que agregar valor.
quais são os principais produtos do agronegócio: carne, leite, soja, milho e café. E olha só, pessoal, indústria química e também é ligada ao agronegócio, fertilizantes, óleos e farelos, bens não duráveis de baixo valor agregado. E olha só que legal, cara, engenharia genética tem matrizes animais que são verdadeiramente fantásticas. E olha só, me seguiu no Instagram, mandou a prova e obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Essa revisão de véspera, espero que tenha ajudado bastante e repassado os principais dados para você. Espero que você tenha um excelente desempenho e mande muito bem, guerreiro. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!